Você já sentiu que sua mente é uma casa mal assombrada por vozes que não são suas? Pensamentos que surgem do nada, críticas de pessoas que já se foram e medos herdados que decidem seu futuro antes mesmo de você acordar. Vivemos em uma prisão sem grades, onde o carcereiro é a nossa própria memória, repetindo roteiros de dor e limitação que nunca escolhemos para nós mesmos. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando consertar o que está fora, sem perceber que o verdadeiro sabotador mora dentro da própria cabeça. Se você sente que está girando em círculos, o problema não é sua falta de esforço, mas o excesso de lixo mental que você carrega. Hoje, vamos realizar um rompimento definitivo com tudo o que te enfraquece e te impede de ser quem você realmente é. Imagine deletar cada uma das amarras invisíveis que sugam sua energia e restaurar sua clareza absoluta. Fique comigo até o final deste vídeo, pois o 11º item que vamos abordar é a chave mestra que separa os escravos das circunstâncias dos senhores do próprio destino. Este não é apenas um vídeo informativo, é um ritual de libertação para quem cansou de ser figurante na própria história. Antes de darmos o primeiro passo nesta faxina estoica, junte-se à nossa comunidade de busca pela sabedoria. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente agora mesmo a frase: "Hoje eu limpo minha mente para encontrar minha força." Esse gesto marca o início da sua transformação. Agora, respire fundo e prepare-se, pois vamos começar a remover o peso que você nunca deveria ter aceitado carregar. O primeiro item que você precisa deletar imediatamente é o peso invisível do ressentimento. Guardar mágoa é como tomar veneno esperando que o outro morra. É uma sombra que se instala no seu peito e molda a forma como você respira e caminha. O ressentimento surge no vácuo da justiça que você esperava e não recebeu, transformando-se em uma ferida aberta que você se recusa a deixar cicatrizar. No início, essa dor parece legítima, uma prova de que você foi injustiçado e que o mundo lhe deve algo. Mas com o passar do tempo, essa fidelidade à sua ferida começa a cobrar um preço alto demais. O ressentimento se infiltra em suas novas relações, rouba sua capacidade de confiar e altera sua visão sobre a vida. Você deixa de viver o presente para ficar remoendo cenas que já deveriam ter morrido. O estoicismo nos ensina que manter a raiva ativa é permitir que quem te feriu continue no controle, mesmo que essa pessoa já esteja longe. Cada vez que você reconta a história da sua dor, você entrega o seu poder nas mãos do passado. Perdoar não é absolver o outro do erro cometido, é uma decisão estratégica de libertar a si mesmo de uma prisão onde você é simultaneamente o carcereiro e o prisioneiro. Eliminar o ressentimento exige uma coragem brutal para olhar no espelho e dizer: "Chega." É entender que você não precisa mais ser a vítima para ter uma identidade. A paz que você busca não virá de um pedido de desculpas que nunca chega, mas da sua escolha de soltar a corda que queima suas mãos. Ao deletar essa mágoa, você recupera um espaço imenso dentro de si para construir algo novo e solar. O segundo padrão que precisa sair da sua cabeça hoje é a sede infinita de aprovação externa. Viver para agradar os outros é como tentar beber água no deserto. Quanto mais você se esforça, mais sede você sente. Você molda sua voz, edita suas opiniões e esconde suas vontades apenas para ser aceito por pessoas que muitas vezes nem sequer se importam com a própria integridade. Isso é uma traição contra si. Note a hesitação antes de falar, a dúvida antes de agir e a necessidade constante de validação digital ou social. Toda vez que você age buscando um aplauso, você está dizendo à sua mente que quem você é não basta. Esse comportamento cria uma persona editada, uma máscara que você precisa manter com um esforço hercúleo, enquanto sua verdadeira essência definha na escuridão por falta de atenção e de coragem. A filosofia de Marco Aurélio nos confronta com uma verdade nua. A dignidade não pode ser comprada com elogios passageiros. O valor real de um homem está em sua coerência interna e na fidelidade aos seus princípios, mesmo que o mundo inteiro esteja em silêncio. Desapegar da opinião alheia não é tornar-se arrogante, mas tornar-se livre. É entender que o que os outros pensam sobre você é um problema deles, não seu. Quando você deleta essa necessidade de ser o legal ou o queridinho de todos, algo mágico acontece.
Seus vínculos se tornam verdadeiros, pois quem fica ao seu lado aceita sua inteireza e não apenas sua performance. A liberdade começa no momento em que você para de pedir permissão para ser você mesmo. É um processo de desintoxicação social que devolve o brilho aos seus olhos e a firmeza aos seus passos diários. O terceiro item a ser removido é a história velha que você se conta sobre quem você é. Todos temos um roteiro mental, geralmente escrito por traumas da infância ou falhas do passado. Você se convenceu de que é alguém que sempre erra, que não tem sorte ou que não nasceu para a felicidade. Essa narrativa se tornou o filtro pelo qual você enxerga todas as oportunidades, sabotando-as antes mesmo de tentá-las. Essa mentira repetida 1000 vezes se transformou em uma identidade confortável, um esconderijo para evitar o esforço de mudar. Dizer "eu sou assim" é uma desculpa para não enfrentar o desconforto do novo. Mas o estoicismo nos lembra que você não é o que te aconteceu, você é o que escolhe fazer agora. O seu passado é apenas matéria-prima para o seu exame, não é um destino selado ou uma sentença de prisão perpétua. Romper com esse script antigo exige que você suporte o vazio de não saber quem você é por um tempo. É preferível a incerteza da descoberta do que a segurança de uma vida medíocre baseada em crenças limitantes. Comece a observar as palavras que você usa para se descrever. Troque o "eu sou incapaz" por "eu estou aprendendo". A cada pequena ação que contraria sua velha história, um novo tijolo de realidade é colocado. Ao deletar a imagem de quem você deveria ser, você finalmente dá espaço para quem você pode se tornar. Essa mudança não acontece no discurso, mas na prática silenciosa de escolher caminhos que sua versão antiga jamais percorreria. A sua história não está escrita em pedra. Ela é uma obra em constante edição. Tome a caneta de volta e decida que o próximo capítulo não terá nada a ver com o sofrimento do anterior. O quarto veneno mental que precisamos extrair é a espera pela motivação perfeita. Muitas pessoas acreditam que só devem agir quando se sentirem inspiradas ou preparadas. Isso é uma armadilha que mantém sonhos paralisados por décadas. A motivação é volúvel como o vento e raramente aparece quando você mais precisa dela. Depender de um estado emocional para realizar o que é necessário é uma forma sutil de escravidão. A disciplina estoica é o antídoto para essa espera infinita. Ela nos ensina que a ação deve preceder o sentimento. Muitas vezes, a vontade de fazer algo só aparece depois que você já deu o primeiro passo, escreveu a primeira linha ou levantou da cama. A faísca é sua responsabilidade. A chama vem como consequência do movimento. Pare de negociar com sua mente e comece a agir por compromisso e não por desejo. Quando você espera pelo momento certo, está apenas dando voz ao seu medo de falhar. Não existe clima emocional ideal para enfrentar desafios difíceis. Existe apenas a decisão de fazer o que precisa ser feito, independentemente do seu humor. A clareza e a força são conquistadas no campo de batalha, não na poltrona da espera. Delete o mito da inspiração e substitua-o pela força inabalável da constância e do hábito. Cada dia que você adia uma ação essencial em nome de uma suposta indisposição, você enfraquece seu caráter. A vida não espera você estar pronto para te testar. Ela exige prontidão imediata. Ao agir mesmo sem vontade, você prova a si mesmo que é senhor das suas faculdades mentais. Esse domínio sobre os próprios impulsos é o que constrói a verdadeira confiança, aquela que não se abala diante das tempestades externas. A quinta coisa que você precisa deletar agora mesmo é a ilusão de que você tem controle total sobre o mundo ao seu redor. Vivemos tentando ajustar a realidade como se fôssemos mecânicos de uma máquina caótica, acreditando que o planejamento excessivo pode evitar o imprevisto. Essa busca por controle é, na verdade, a fonte da sua maior ansiedade e o que mais te afasta da paz real. Fomos ensinados que maturidade é dar conta de tudo, mas ninguém nos explicou a diferença entre o que está em nossas mãos e o que pertence ao destino. A mente odeia a ideia de impotência e prefere criar cenários imaginários onde, se você pensar mais ou se esforçar mais, poderá garantir o resultado. No entanto, quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais você se perde de si mesmo. O perfeccionismo é apenas o medo disfarçado de responsabilidade excessiva. Você tenta antecipar o sofrimento alheio, consertar pessoas e impedir o inevitável, mas o preço disso é uma exaustão crônica.
O estoicismo nos convida a reconhecer a linha invisível que separa nossas ações da vontade do universo. Todo sofrimento desnecessário nasce do esforço inglório de tentar cruzar essa fronteira. Imagine o arqueiro estoico. Ele escolhe a melhor flecha, ajusta o arco com firmeza e mira com total foco. Até o momento de soltar a corda, tudo depende dele. Mas assim que a flecha voa, o vento e o movimento do alvo já não estão sob seu domínio. Sua vitória não está em acertar sempre, mas em ter agido com excelência no que lhe cabia. Aprenda a soltar o que não é seu com dignidade. O sexto peso que você deve remover da sua mente é a culpa paralisante pelo que já passou. Sua mente tem o hábito perverso de reencenar falas antigas e reabrir feridas cicatrizadas, como se o arrependimento pudesse editar o ontem. Mas o passado é um solo esgotado de onde nada mais floresce. Insistir em viver lá é como tentar colher frutos de uma árvore que já foi derrubada pelo tempo. A culpa tóxica se apresenta como consciência, mas na verdade é apenas estagnação. Você fica preso a escolhas mal feitas e palavras ditas no calor do momento, construindo uma cela mental onde você é o seu próprio carrasco. O arrependimento só é útil se for transformado em ação imediata para ser melhor hoje. Sentir-se mal por tempo demais não é sinal de humildade, é sinal de arrogância. Viver tentando compensar o que não pode ser corrigido contamina o seu presente com uma dor estéril. Você ama com culpa, trabalha com medo e caminha como se devesse algo ao mundo. Liberar-se disso não significa esquecer seus erros, mas aceitar que o passado é um território fechado. Assuma a responsabilidade com lucidez, extraia a lição necessária e tenha a coragem de fechar essa porta para sempre. A verdadeira reparação não vem de quanto você se martiriza, mas de como você escolhe viver a partir de agora. Você não é a soma das suas piores falhas, mas a força das suas escolhas atuais. Use o que doeu como matéria-prima para sua evolução e pare de se definir por episódios que você já superou em caráter. O estoicismo ensina que o passado deve ser um espelho para o aprendizado e nunca uma moradia. O sétimo hábito a ser deletado é o autoabandono em nome dos outros. Há um cansaço profundo que nasce de cada sim dito quando sua alma gritava não. Você se tornou um especialista em acolher o mundo, mas um estranho para suas próprias necessidades. Essa negligência silenciosa consome seu entusiasmo e transforma sua vida em um teatro de conveniências onde sua verdadeira face nunca aparece. Antes de avançarmos para os próximos pontos cruciais da nossa faxina mental, faça uma pausa consciente. Se este conteúdo está trazendo clareza para a sua vida, certifique-se de estar inscrito no canal. Deixe o seu like e compartilhe nos comentários qual desses pesos você decidiu soltar hoje. Sua interação ajuda este conhecimento a alcançar mais pessoas que precisam despertar agora para a vida. O autoabandono não surge de uma grande traição, mas de pequenas concessões diárias. É o projeto pessoal que você adia para resolver o problema de alguém que nem se esforça. É o silêncio que você mantém para evitar um conflito necessário. Com o tempo, você para de confiar em sua própria voz e passa a viver por inércia, terceirizando sua felicidade para a aprovação de quem te rodeia. Os estoicos ensinam que cuidar de si não é egoísmo, é uma obrigação moral. Se você se anula para servir, o que você oferece ao mundo é apenas um resto de quem você deveria ser. Há uma diferença vital entre ser flexível e ser manipulável. Recuperar sua integridade exige estabelecer limites claros e entender que o seu mundo interno não pode ser sacrificado em nome de uma harmonia externa falsa. Viver segundo sua própria natureza significa respeitar seus valores inegociáveis e suas pausas necessárias. Decepcionar as expectativas alheias faz parte do processo de se tornar um adulto íntegro. A paz que surge quando você decide ser fiel a si mesmo é poderosa e inabalável. Não procure o amor que exige sua anulação. Construa relações onde você possa existir por completo, com luz e sombra. A oitava amarra mental que você precisa cortar é a comparação silenciosa com os outros. Essa é a dor mais sutil e corrosiva da era moderna. Ela sussurra no seu ouvido que você está atrasado, que seu sucesso é menor e que sua vida é insuficiente. Você consome a superfície da alegria alheia e usa isso para chicotear os seus bastidores mais íntimos, criando um ciclo infinito de insatisfação.
A comparação nasce de uma carência que busca no externo uma régua para o próprio valor. O problema é que você está comparando o seu início com o meio de alguém, ou as suas dificuldades reais com o palco editado das redes sociais. Essa urgência de chegar a algum lugar só porque os outros parecem estar lá é uma ilusão que rouba sua presença e te faz odiar o processo sagrado do seu próprio crescimento. Marco Aurélio nos lembra que a única régua que importa é a coerência com seus próprios princípios. Pergunte-se: eu fui fiel ao que acredito hoje? O que os vizinhos ou colegas conquistam não está sob sua responsabilidade e não diz nada sobre a sua jornada. Ao se comparar, você ofende a sua própria história e ignora as sementes únicas que o universo plantou em você e que precisam de tempo. Uma árvore não olha para a floresta para decidir quando vai florescer. Ela segue sua própria biologia. O mundo valoriza a imagem e o status, mas o estoicismo valoriza a essência e a virtude. Pare de correr contra o relógio alheio e comece a caminhar no seu ritmo natural. A pressa é inimiga da sabedoria. Quando você habita sua própria história com verdade, a necessidade de competir simplesmente desaparece. Delete da sua mente a ideia de que existe uma linha de chegada universal onde todos devem estar na mesma idade. Essa pressão cultural é um veneno que paralisa seu potencial criativo. Sua evolução é única e não precisa de validação externa para ser real. Substitua a inveja pela admiração e a cobrança pela constância. O seu progresso silencioso é muito mais valioso do que qualquer troféu exibido por vaidade. Quando você se liberta da comparação, sua energia finalmente volta para onde deveria estar, na construção da sua própria excelência. Você passa a celebrar as vitórias dos outros sem se sentir diminuído e a encarar seus próprios desafios como degraus necessários. Habite seu tempo com presença e coragem. A única pessoa que você deve superar é aquela que você foi ontem, buscando sempre a melhor versão de si. A nona amarra que precisa ser deletada é o medo de desagradar. Poucas prisões são tão sufocantes quanto o temor de decepcionar quem nos cerca. Esse medo sussurra que você deve se moldar, calculando cada palavra para não gerar atrito. No entanto, quando você evita o conflito externo a qualquer custo, acaba iniciando uma guerra civil devastadora dentro de sua própria alma. Viver para ser aceito é uma forma refinada de autoaniquilação. Você se torna um reflexo das expectativas alheias e perde a capacidade de ser verdadeiro. O estoicismo nos ensina que a harmonia real não nasce da submissão, mas da integridade. É preferível ser odiado pelo que você realmente é do que ser amado por uma máscara que te sufoca. A paz que exige o seu silêncio não é paz, é escravidão. Entenda que você irá desagradar alguém, não importa o quão bom ou prestativo você seja. As pessoas projetam em você carências que não lhe pertencem. Quando você aceita esse fato, recupera o poder de dizer não com firmeza e sem culpa. Ser fiel aos seus valores gera um atrito necessário que afasta os parasitas e atrai quem realmente respeita sua essência. Liberte-se do peso de ser o salvador de todos. O 10º item a ser removido é a crença de que as coisas deveriam ser mais fáceis. Muitas vezes reclamamos da vida como se tivéssemos assinado um contrato que prometia apenas dias ensolarados. Essa resistência à dificuldade enfraquece seu espírito e te torna vulnerável a qualquer contratempo. Delete a ideia de que o conforto é o seu estado natural e aceite que o desafio é o fogo que forja o seu caráter. Epicteto nos lembrava que não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Se você encara o obstáculo como um inimigo, ele te destruirá. Se o encara como um mestre, ele te fortalecerá. Mude sua mentalidade de reclamação para uma de treinamento. Cada problema é uma oportunidade de praticar a paciência, a resiliência e a sabedoria. Pare de lutar contra a realidade e comece a usá-la. Estamos na metade da nossa jornada de purificação mental e sua mente já deve estar sentindo o alívio de soltar esses fardos. Se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal agora para não perder a conclusão deste processo. Deixe seu like e escreva nos comentários a frase "Eu comando minha mente" para selar seu compromisso. Seu apoio é fundamental para mantermos viva a chama da filosofia prática. O 11º peso a ser deletado é a ansiedade pelo futuro.
Passamos a vida esperando pelo próximo momento para sermos felizes, o próximo salário, as próximas férias ou a próxima conquista. Essa é a forma mais eficaz de nunca viver de verdade. A mente ansiosa habita um território que não existe, sofrendo por batalhas que podem nunca ocorrer e ignorando a única riqueza real que possuímos, o agora. O amanhã é uma promessa que a vida não tem obrigação de cumprir. Ao depositar sua paz em um cenário futuro, você se torna um mendigo de circunstâncias. O estoicismo propõe o amor fati, o amor ao destino. Isso significa abraçar o presente exatamente como ele é, com suas incertezas e imperfeições. Delete a necessidade de saber o que vem depois e concentre-se em agir com excelência no que está diante de você. A 12ª amarra é o hábito de se vitimizar diante das injustiças. É tentador culpar o governo, a família ou a economia pelo nosso estado atual. Embora existam fatores externos reais, focar neles tira o seu poder de ação. A vítima espera que o mundo mude para que ela possa ficar bem. O sábio muda a si mesmo para que possa enfrentar o mundo. Devolva a responsabilidade pela sua vida para as suas próprias mãos. O 13º item que precisa sair da sua cabeça é a reatividade emocional. Você permite que o mau humor de um chefe ou um comentário grosseiro na internet arruine o seu dia? Se sim, você está entregando as chaves da sua alma para desconhecidos. Ser reativo é ser um joguete nas mãos do acaso. Cultive um espaço sagrado entre o que acontece e sua reação, onde apenas a sua razão tem a palavra final. Desenvolver a ataraxia, ou a imperturbabilidade da alma, não é tornar-se frio, mas tornar-se sólido. Nada externo deve ter o poder de derrubar sua estrutura interna. Quando alguém te ofende, essa pessoa está apenas revelando o próprio caráter, não o seu. Delete a necessidade de se defender de tudo e de todos. A maior vitória sobre um agressor é não se tornar igual a ele e manter sua serenidade intacta. O 14º peso é a vaidade material e a busca por status. Vivemos em uma sociedade que mede o valor do homem pelo que ele possui, não pelo que ele é. Essa corrida por ter mais nos escraviza a dívidas e preocupações fúteis. O estoicismo ensina que a verdadeira riqueza é a liberdade de desejar pouco. Quanto menos você precisa para ser feliz, mais invulnerável você se torna às variações da fortuna. Sêneca dizia que é pobre não aquele que tem pouco, mas aquele que deseja mais. Delete o vício da comparação material. O carro do vizinho ou a casa luxuosa do colega não adicionam 1 grama de virtude ao caráter deles. Concentre-se em mobiliar sua mente com grandes ideias e sua alma com ações nobres. O que você carrega dentro de si é o único patrimônio que a morte não pode levar e que o mundo não pode roubar. O 15º hábito mental a ser eliminado é a reclamação constante. Queixar-se é um dreno de energia que não resolve nenhum problema. Quando você reclama, você reforça a negatividade e cega sua mente para as soluções. A reclamação é o hino dos impotentes. Delete as palavras de lamúria do seu vocabulário e substitua-as por perguntas de ação. O que eu posso fazer agora para melhorar essa situação? A 16ª sombra é o medo da solidão. Muitas pessoas aceitam migalhas de afeto e relações tóxicas apenas para não ficarem sozinhas com seus próprios pensamentos. Esse medo revela uma falta de amizade consigo mesmo. O estoicismo nos convida à solitude, que é o prazer de estar em sua própria companhia. Se você não consegue ficar bem sozinho, você nunca estará bem acompanhado, pois sua presença será sempre uma carência. Use os momentos de silêncio para se conhecer, para estudar e para fortalecer seus princípios. Quando você se torna sua melhor companhia, sua dependência emocional desaparece. Você passa a escolher as pessoas por afinidade e propósito, não por necessidade de preencher um vazio. Delete a ideia de que estar só é um castigo. Encare como um privilégio para o seu autodesenvolvimento e para a sua paz mental. O 17º item a ser removido é a procrastinação baseada no medo. Adiamos o que é importante porque tememos o julgamento ou o fracasso. Mas a verdade é que o tempo é o nosso recurso mais escasso e cada minuto perdido é uma parte da vida que não volta. Marco Aurélio nos lembrava de viver cada dia como se fosse o último. Se você soubesse que seu tempo acaba amanhã, ainda estaria hesitando em começar hoje? A morte não é um evento futuro,
É algo que está acontecendo agora, em cada segundo que passa. Viver com a consciência da finitude, o memento mori, nos dá a urgência necessária para agir. Delete as desculpas de que ainda não é o momento. O momento é agora, porque o agora é tudo o que você realmente possui. A ação é o único remédio contra o medo. Mova-se, erre, aprenda, mas nunca fique estagnado na dúvida. O 18º peso é a necessidade de ter sempre razão. As discussões inúteis e os debates de ego consomem uma energia vital que poderia ser usada para o seu crescimento. Muitas vezes, lutamos por opiniões que nem sequer são nossas, apenas para validar o nosso orgulho. Aprenda a deixar que o outro tenha a última palavra. Isso não é fraqueza, é economia de alma. O sábio busca a verdade, o tolo busca a vitória. Quando você abre mão de ganhar todas as discussões, ganha em troca uma paz inestimável. Ouça mais do que fala e esteja disposto a mudar de ideia se a razão estiver do outro lado. Delete a rigidez mental que te impede de aprender com o diferente. A flexibilidade é um sinal de força e de inteligência emocional. Guarde sua energia para as batalhas que realmente importam, aquelas que você trava contra seus próprios vícios. A 19ª amarra que precisa ser cortada é a dependência do conforto sensorial. Vivemos em uma era de prazeres instantâneos, comida processada, entretenimento infinito e distrações constantes. Isso nos torna moles e dependentes de estímulos externos para sentir qualquer satisfação. O estoicismo nos ensina o valor da austeridade voluntária. Pratique ocasionalmente privar-se de luxos para lembrar que sua alma é soberana. Ao treinar sua mente para não ser escrava do prazer, você recupera o foco e a vontade. O excesso de estímulos embota a nossa percepção e nos afasta da clareza necessária para as grandes decisões. Delete a necessidade de estar sempre entretido. Aprenda a apreciar o simples, o básico e o essencial. A verdadeira liberdade é não ser controlado pelo estômago, pelos olhos ou pelos impulsos mais baixos da biologia. O 20º ponto desta limpeza é o apego emocional às coisas que podem ser perdidas. Amamos pessoas, bens e posições como se fossem eternos, e por isso sofremos desesperadamente quando a vida os leva. O estoicismo sugere a premeditação dos males. Reconheça que tudo o que você tem é um empréstimo do universo. Aprecie profundamente o que possui hoje, mas esteja preparado para devolvê-lo amanhã sem perder sua essência. Amar com desapego não é amar menos, é amar com sabedoria. É valorizar a presença sem ser destruído pela ausência. Delete a ilusão de posse. Nada é seu, exceto o seu caráter e suas escolhas. Quando você entende a impermanência de todas as coisas, passa a viver com mais gratidão e menos medo. Cada encontro se torna mais precioso e cada perda se torna um processo natural de transformação do fluxo da existência. A 21ª sombra mental é a pressa constante. Corremos de uma tarefa para outra como se estivéssemos sempre atrasados para algo importante, mas raramente sabemos para onde estamos indo. A pressa é um estado de espírito que sinaliza falta de controle e de presença. Ela gera erros, estresse e nos impede de enxergar as oportunidades sutis que surgem no caminho. Delete a urgência desnecessária da sua rotina. Fazer menos, mas com mais atenção e qualidade, é um ato de rebeldia estoica. Recupere a cadência dos seus passos e a profundidade da sua respiração. O tempo não é um inimigo a ser vencido, mas um espaço a ser habitado. Quando você remove a pressa, a clareza retorna e você passa a agir com intenção em vez de apenas reagir aos estímulos. A pressa rouba a beleza da jornada. A presença devolve o significado a cada ato. O 22º item a ser eliminado é o medo do que poderia ter sido. O lamento por escolhas passadas ou caminhos não trilhados é uma âncora que te impede de navegar no presente. Delete as fantasias de uma vida perfeita que existiria se você tivesse feito outra faculdade ou casado com outra pessoa. Essa vida não existe. A única vida real é esta que você está vivendo agora, com todos os seus desafios e belezas. Cada escolha que você fez te trouxe até este momento de despertar. Honre sua trajetória
mesmo as partes difíceis, pois elas foram o adubo para a sua consciência atual. O arrependimento é um desperdício de inteligência. Em vez de olhar para trás com tristeza, olhe para frente com determinação. O seu eu do passado fez o melhor que podia com o que sabia. O seu eu de hoje tem a chance de fazer algo novo e extraordinário. A 23ª amarra é a busca por explicações para tudo o que acontece. Queremos saber o porquê de cada tragédia, de cada perda e de cada reviravolta. A mente racional sofre tentando encontrar lógica no caos. Delete a pretensão de entender os planos ocultos do universo. Aceite que nem tudo tem uma explicação satisfatória para o ego. A paz não vem de entender o mundo, mas de saber se posicionar dentro dele. Confie no processo da vida, mesmo quando ele parecer cruel ou injusto. O estoicismo nos ensina que o que importa não é o que acontece, mas a nossa capacidade de dar um significado nobre ao evento. Algumas respostas só vêm com o tempo, e outras nunca virão. Liberte-se da fadiga de buscar porquês e concentre-se em como você vai crescer com o que está enfrentando. A aceitação é o portal para a verdadeira força. O 24º fardo que você precisa deletar é o medo do julgamento alheio sobre suas falhas. Temos pavor de sermos vistos errando, como se a perfeição fosse uma exigência para existirmos. Esse medo te torna rígido e impede que você explore novos caminhos. Delete a vergonha de ser um eterno aprendiz. O erro não é o oposto do sucesso, é o caminho necessário para a maestria e a sabedoria real. A 25ª amarra é o vício da distração constante. Fugimos de nós mesmos através de telas, ruídos e ocupações vazias, porque temos medo do que o silêncio pode nos dizer. Mas é apenas no silêncio que a alma se organiza. Delete a necessidade de estar sempre conectado ao externo. Cultive o hábito de encarar seus próprios pensamentos sem filtros. A clareza só surge quando a poeira da agitação assenta. O 26º peso é a carga emocional de tentar salvar pessoas que não querem ser salvas. Gastamos nossa energia vital tentando carregar o fardo alheio, acreditando que somos responsáveis pela felicidade do outro. Isso é uma forma de arrogância. Delete a culpa por não conseguir consertar a vida de ninguém. Cada ser humano tem o seu próprio deserto para atravessar e a sua própria lição para aprender no tempo certo. A 27ª sombra é o apego à sua imagem de pessoa forte. Você acredita que nunca pode chorar, fraquejar ou pedir ajuda, pois isso destruiria sua reputação. Essa couraça te isola da humanidade e gera uma tensão insuportável. Delete a obrigação de ser inabalável o tempo todo. A verdadeira força estoica não é a ausência de sentimentos, mas a capacidade de senti-los sem ser governado por eles. O 28º item a ser removido é a crença de que você precisa de mais informações para começar a mudar. Estudamos, lemos e ouvimos, mas nunca colocamos em prática porque sentimos que falta algo. Isso é procrastinação intelectual. Delete o vício de apenas acumular conhecimento. O estoicismo é uma filosofia de ação. 1 grama de prática vale mais do que 1 tonelada de teoria. Comece com o que você já sabe. A 29ª amarra é o hábito de julgar a vida dos outros. Perdemos um tempo precioso analisando os erros alheios para nos sentirmos superiores ou distraídos de nossas próprias falhas. Delete o tribunal mental que você mantém sobre as escolhas de terceiros. Use essa energia para polir o seu próprio caráter. O único terreno que você tem o dever de cultivar e vigiar é o seu próprio mundo interno. O 30º peso mental é a obsessão com a justiça imediata. Queremos que cada erro seja punido e cada virtude recompensada agora. Mas o mundo não funciona assim. Sofrer pela falta de justiça externa é dar poder ao caos. Delete a exigência de que o universo seja justo com você. Foque em ser você mesmo a pessoa justa, independentemente do retorno. A virtude é a sua própria recompensa e a única que ninguém tira. Chegamos agora ao ponto crítico da nossa limpeza mental, o momento de revelação da 11ª chave que mencionamos no início deste vídeo. Se você chegou até aqui, você provou que possui a disciplina necessária para a verdadeira transformação. Deixe seu like final se ainda não deixou e prepare sua mente. O que vamos deletar a seguir é o que separa definitivamente a mediocridade da grandeza da alma.
A 31ª amarra, e a mais perigosa de todas, é a ilusão do eu separado. Vivemos acreditando que somos ilhas isoladas, lutando contra o resto do mundo para sobreviver e brilhar. Essa percepção gera medo, egoísmo e uma solidão profunda. O estoicismo nos ensina a simpatia, a percepção de que somos todos parte de um organismo vivo e racional. Delete a ideia de que você está em guerra contra o todo. Quando você deleta o ego que se sente separado, a ansiedade diminui drasticamente. Você entende que suas dores são dores humanas e suas lutas são as lutas de todos os que já passaram por aqui. Essa conexão com a natureza humana te dá uma força coletiva e uma paciência infinita. Você deixa de lutar contra as pessoas e passa a agir para o bem comum, percebendo que o que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Essa é a chave mestra, a dissolução do ego que quer ser especial em troca de uma alma que deseja ser útil. Ao remover a necessidade de ser o centro do universo, você encontra uma liberdade que nenhuma riqueza pode comprar. Você passa a ver cada pessoa como um aliado e cada evento como uma peça necessária de um mosaico maior. Esta é a paz dos sábios, a serenidade de quem sabe que pertence a algo muito maior. Agora que limpamos o terreno, precisamos falar sobre a manutenção dessa nova mente. O estoicismo não é uma faxina de um dia, mas um cuidado constante. Assim como o corpo precisa de alimento, a mente precisa de princípios. Delete a ideia de que o trabalho terminou. A partir de hoje, você é o guardião dos seus portais mentais. Não permita que o lixo que removemos hoje volte a ser acumulado pela força do hábito. Imagine sua mente como um templo sagrado. Você deixaria qualquer um entrar e jogar detritos no chão? Certamente não. Então, por que permite que pensamentos de inveja, ódio ou vitimismo entrem sem resistência? Delete a passividade diante dos seus estados mentais. Seja o filtro rigoroso que decide o que merece sua atenção. Sua energia é limitada. Não a desperdice com o que não contribui para a sua virtude. A partir de agora, cada vez que um desses fardos tentar retornar, você o reconhecerá imediatamente. O ressentimento baterá à porta e você dirá: isso não me pertence mais. A necessidade de aprovação tentará te seduzir e você responderá: minha consciência é meu único juiz. A culpa passará como uma nuvem e você dirá: eu aprendi e eu segui. Esse é o poder de uma mente treinada na filosofia do autocontrole. Reflita sobre o peso que você deixou para trás nesta última hora. Sinta a leveza nos seus ombros e a clareza no seu olhar. Você não é mais a pessoa que começou este vídeo. Você rompeu com roteiros antigos e deletou programas mentais que te escravizavam. O futuro agora é uma página em branco que você escreverá com a caneta da razão e a tinta da coragem. Não aceite nada menos do que uma vida de plena integridade. Lembre-se das palavras de Epicteto. Quanto tempo mais você vai esperar para exigir o melhor de si mesmo? Não deixe para amanhã a aplicação do que você sentiu hoje. A filosofia é o remédio para a alma, mas só cura se for ingerido diariamente. Delete a ideia de que você é uma obra acabada. Você é um processo em constante evolução, um escultor que retira o excesso de mármore para revelar a estátua que já está dentro. Encare os próximos dias como um laboratório de sabedoria. As pessoas vão testar seus novos limites. As circunstâncias tentarão te irritar, e os antigos hábitos sussurrarão convites tentadores. Mantenha-se firme. Cada vez que você escolhe a razão em vez da emoção reativa, você fortalece as novas conexões da sua mente. Você está criando uma nova biologia da força, um novo destino fundamentado na rocha da autarquia. Não se preocupe se você falhar em algum momento. O estoico não é um ser perfeito, mas alguém que se levanta rapidamente após cada queda. Delete a cobrança por uma santidade impossível. Se o ressentimento voltar, apenas observe-o e deixe-o ir novamente. Se a comparação surgir, lembre-se do seu próprio ritmo. A caminhada para a sabedoria é feita de pequenos passos consistentes e não de saltos cinematográficos. Olhe para trás apenas para ver o quanto você já caminhou. Aqueles medos que pareciam montanhas agora são pequenos grãos de areia. As opiniões alheias que pareciam sentenças agora são apenas barulhos de vento.
Você descobriu que a verdadeira liberdade não está em mudar o mundo, mas em mudar a forma como você o interpreta. O poder sempre esteve com você, você apenas precisava deletar o que te impedia de vê-lo. A partir deste momento, comprometa-se com a excelência. Não a excelência dos troféus, mas a excelência do caráter. Faça o seu melhor com o que você tem, onde quer que você esteja. Seja uma presença que acalma os outros pela sua própria estabilidade. Torne-se um farol de lucidez em um mundo que prefere o caos das distrações. Quando você limpa sua mente, você não apenas melhora sua vida, você ilumina o caminho para todos. Se esta jornada de 1 hora fez sentido para você, guarde este sentimento. É a voz da sua própria natureza te chamando para a grandeza. Delete o cinismo que tenta dizer que nada muda. Tudo muda quando a percepção muda. Você é o senhor das suas representações mentais. Use esse poder com sabedoria e responsabilidade. O mundo precisa de mais pessoas que decidiram finalmente assumir o comando da própria cabeça. Estamos chegando ao fim deste ritual de libertação. Você percorreu um caminho profundo e corajoso. Muitos desistem nos primeiros minutos, mas você permaneceu firme, provando que sua busca por sabedoria é real. A limpeza está completa por hoje, mas o cultivo é eterno. Honre esse tempo que você dedicou a si mesmo. Ele é o investimento mais valioso que você já fez, pois seus frutos serão colhidos em paz e dignidade. Antes de encerrarmos, quero te convidar a transformar esse conhecimento em uma corrente. Se você conhece alguém que está sufocado pelo lixo mental, compartilhe este vídeo. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de um ponto de ruptura para começar a mudar. Seja o agente dessa transformação. Ao ajudar os outros a despertarem, você reforça a sua própria consciência e constrói um ambiente de mais sabedoria. A jornada estoica continua muito além deste vídeo. Estude os clássicos, medite diariamente e, acima de tudo, aplique. Não seja um colecionador de citações. Seja um exemplo vivo de virtude. A vida é curta e o tempo é precioso demais para ser gasto com futilidades. Delete o que é pequeno para que o que é grande possa finalmente habitar o seu peito. Você nasceu para ser livre, para ser lúcido e para ser pleno. Que a serenidade de Marco Aurélio, a coragem de Sêneca e a disciplina de Epicteto te acompanhem em cada decisão. Você agora possui as ferramentas para desmontar qualquer prisão mental que tentem construir ao seu redor. Caminhe com a cabeça erguida, ciente de que o seu valor é intrínseco e inabalável. O mundo pode tirar tudo de você, menos a sua capacidade de escolher como responder. E nisso reside toda a sua glória. Não deixe que o barulho do dia a dia apague a clareza que você conquistou aqui. Se precisar, volte a este roteiro sempre que se sentir pesado novamente. A repetição é a mãe do aprendizado e a avó da maestria. Delete a pressa de ser perfeito e abrace a alegria de ser melhor a cada segundo. Sua vida é um dom precioso. Trate-a com a reverência que ela merece através de uma mente limpa, focada e poderosa. Agora, respire fundo uma última vez. Sinta o ar entrando nos seus pulmões e a vida pulsando no seu corpo. Essa energia é sua para ser usada em direção ao que é nobre. O lixo foi removido, as amarras foram cortadas e as portas foram abertas. O que você fará com essa nova liberdade? A resposta não está em palavras, mas nos seus próximos atos. Vá e viva como alguém que finalmente acordou do sono das ilusões. Para continuar seu crescimento e aprofundar ainda mais seu domínio mental, não pare por aqui. A sabedoria é um mar infinito e cada mergulho te torna mais forte. Estão aparecendo agora na sua tela 2 vídeos que selecionei pessoalmente para serem o próximo passo da sua evolução. Clique em um deles agora mesmo e continue sua jornada de aprendizado, crescimento e melhoria constante. A gente se vê no próximo nível. Mantenha a chama acesa e a mente vigilante. O estoicismo não é um destino, é um modo de caminhar. Obrigado por dedicar este tempo à sua alma e por fazer parte desta busca pela verdade. Lembre-se sempre, nada externo pode te ferir se você não permitir. Você é o arquiteto do seu próprio destino. Clique em um dos vídeos ao lado e vamos continuar construindo a sua versão mais inabalável. Até a próxima!